Uma cidade pacata, numa das regiões mais quentes do Brasil, é atormentada por uma aparição fantasmagórica muito especial. Um antigo artista notório da cidade. Alguns dizem que ele veio para trazer a arte e iluminação à sua população. Outros que para trazer a desgraça. E há quem diga até mesmo que ele veio para trazer o frio. Seria uma manifestação de Deus ou do diabo na terra do sol? Boa noite. Hoje mais um episódio intrigante de Lendas Diretas e Mistério, com um caso assustador e que dificilmente a ciência conseguiria explicar. O nome em especial é o nome mais falado na cidade de Vitória da Conquista, Bahia. Glauber Rocha, cineasta, cidadão, político, artista, uma figura excêntrica, perturbadora, que possui uma aura de mistério em seu entorno. E não é à toa. Todos querem vê-lo, porém poucos realmente o estão vendo, andando por aí. Mas não é do ano de 1981, quando Glauber estava no auge e ainda vivo, que estamos retratando. Estamos falando do agora. O fantasma de um cineasta que volta para se projetar na sua cidade. Um artista incompreendido, com saudade de seus tempos de glória, ou uma alma que não é deixada em paz? Então, o fantasma do Glauber Rocha, eu vi o fantasma do Glauber Rocha. Não conheço não? Como é que... Quem é ele aqui? Foi uma farsa, foi uma mentira. Glauber de Andrade Rocha nasceu na cidade de Vitória da Conquista, no interior da calorosa Bahia, em meados de março de 1939. Ele é de Peixes. Filho da saudosa Dona Lúcia, teve criação dentro da religião protestante pelos missionários norte-americanos da Missão Brasil Central. Glauber então ficou mundialmente conhecido pelos seus filmes e um movimento cinematográfico batizado de Cinema Novo, que de novo quase ninguém conhece. Por fim, documentos revelados pela Comissão da Verdade indicaram que o governo militar pretendia matar Glauber Rocha, que se encontrava exilado em Portugal e que mais tarde morreu, nas palavras de sua mãe, Dona Lúcia, de tristeza. Mas o que levaria Glauber a retornar como um fantasma para assombrar e deixar a sua terra em transe? Talvez isso seja por conta de algum acontecimento, alguma coisa. Pode ser relacionado ao desenvolvimento da cidade. Ele voltou. Eu tava andando na frente da prefeitura, aí o fantasma do Glauber Rocha tava vindo assim, ó, ele fazia um negócio com a mão assim, cidade careta! O que você acha que o fantasma dele tá aparecendo na cidade? É porque o ídolo sempre é um fantasma. Veja bem, essa questão do espírito, do fantasma, são coisas que já vêm sendo objeto de curiosidade, de investigação, há muito tempo, desde o início das sociedades humanas. No caso específico do fantasma do Glauber Rocha que vocês estão investigando, ele está associado também a um evento extraordinário, mas mais do que isso, a um evento inacabado, de que talvez a pessoa,
ou quem sabe a sua obra não morreu. Isso quer dizer o seguinte: ou Glauber quer dizer mais coisas, ou as pessoas ainda não compreenderam o que ele sempre quis dizer. Você acha que Glauber Rocha estaria satisfeito com a sua gestão na Secretaria de Cultura? Fizemos contato com um de seus filhos para saber sua opinião sobre o caso. É o quê? Fantasma do meu pai? Ah, vá passar trote na pariu, rapaz. Mas nem tudo nessa história segue o roteiro como planejado. Um grupo de adoradores da imagem de Glauber se forma para tentar ouvir a voz, a mensagem do cineasta. Amém? Glória a Glauber! No capítulo Terra em Transe, no versículo 1967, Nosso Senhor já dizia: Para a gente iniciar, é bom deixar claro que a gente não acha, a gente tem certeza, está escrito no livro de Glauber. a natureza mesma perdida em sua infinita grandeza. Eu fazia uma forte amargura dos momentos perdidos e outra vez Ele está voltando porque o fim dos tempos está chegando. Ei, para Eldorado! Não sei se antes ou depois. Quando eu revi a paisagem imutável, ressuscita Glauber! Glória! Nós temos a certeza que está escrito aqui no livro de Glauber que ele está voltando, ele já está rondando Vitória da Conquista, ele já dizia nas várias passagens dele, inclusive da Terra em Transe, no versículo 1967, ele dizia que ele está voltando, ele vai voltar para nos livrar da censura, da ditadura e dessa política ruim. Subiu que há de ruim, leve todo mal. Espiral, espiral, espiral. Subiu que há de ruim, leve todo mal. Autoridades locais dizem que o fantasma de Glauber é uma mentira, uma lenda, e que a situação está totalmente sob controle. Essa coisa de fantasma na cidade, mito, algumas pessoas estão falando, né? As pessoas acreditam. Tem uma notícia agora de alguma seita, esse pessoal que fica com esses movimentos messiânicos, fica criando essa bagunça na cidade, essa balbúrdia. São pessoas que, né? Mas a população pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila, a gente está fazendo tudo o que pode. O problema é que essas pessoas acabam criando esse tipo de mito e a população pobre, coitada, acaba acreditando. Mas isso não passa. Fantasma não existe, né? E não saia daí, que no retorno do intervalo teremos um inédito relato e você verá o fantasma de Glauber Rocha. E agora você verá um relato exclusivo para este programa de televisão: a aparição do fantasma de Glauber Rocha. As imagens são fortes. Acompanhe. E Severino, como que foi você ter visto Glauber Rocha no cinema? Então, moça, eu fui lá no Madrigal fazer a limpeza, mesmo sem estar funcionando. Aí eu comecei a andar lá dentro, eu ouvi um barulho, um vulto passou assim, perto da janela. Então eu fui lá olhar. Eu pensei que fossem os meninos, que de vez em quando eles tentam entrar lá para brincar. Mas quando eu fui ver, não eram os meninos. Então eu pensei, ninguém pode ter entrado aqui, pois que só eu tenho a chave, porque lá está abandonado, né? A prefeitura não faz mais nada para aquele lugar. Ô moço, eu nem posso falar, sabe? É meu emprego. Vai desculpando isso, prefeito. Aí eu fui continuar fazendo meu serviço. De repente, a luz apagou. Eu falei, ixi, fudeu. Será que esqueceram de pagar a luz? Então, eu fui lá pegar a lanterna para tentar ir no orelhão, para ligar pro patrão, para avisar que estava sem energia, né? De repente,
O projetor ligou. Uma luz acendeu. Não fiquei com medo, não, moça. Era ele. Aí ele sorriu para mim. Ele sorriu para mim e eu senti que ele estava me agradecendo por ter estado cuidando daquele lugar. É como se o filme estivesse entrando dentro de mim. Aquele lugar era tão lindo. Eu me lembro bem. Eu vi a casa cheia, muita gente bonita, circulando por aqueles corredores. Chego a me arrepiar quando eu vejo isso. Esse estado que se encontra no nosso Cine Madrigal. A ciência, ela só afirma coisas que podem ser comprovadas. Uma questão importante, então, é saber se esses fatos realmente existiram. Comprovando a existência desses fatos, aí então se pode dar uma confirmação científica para eles. Eu não acredito em fantasma. Ele quer despertar, né, a arte no povo, não só de Vitória da Conquista, do mundo, né? Porque o povo vive assim, morto, e a arte é vida. Eu acho que todos sofreu para a Vitória da Conquista, entendeu? Isso é coisa do diabo, é o dragão da maldade. Ele é o santo guerreiro. Ele gritava cidade careta, com a mão na cara e gritando cidade careta. Acho que ele tá certo, hein? As histórias em torno do fantasma de Glauber Rocha ainda são um grande mistério. Uns não o conhecem, outros não ligam, e alguns têm a certeza de que ele é a própria verdade. E você? Não acabou. Atenção! Eu pensei em filmar a democracia. Você sabe o que é democracia? No terceiro mundo. Sobre o cadáver do democracia. Eu pensava. O que você acha do futuro democrático do Brasil? Eu não entendo nada disso. Numa civilização muito primitiva. O português é uma língua que não expressa bem conhecimentos que nós não temos. Democracia. De um passado desmemoriado. E ditadura, você sabe o que é? Nada. Eu não entendo nada disso. Nada. O que você acha do futuro democrático do Brasil? Nada. Você acha que você representa o povo brasileiro? A sua opinião é válida? Porque já acabou. E ditadura, você sabe o que é? Olhe pra câmera. Pessoal, eu não queria lhe dirigir. Democraticamente não deve haver. Você já ouviu falar de democracia? Já ouviu falar no Lula? Não precisa elogiar que ele é o presidente, não. Vale porque tem abertura democrática. Porque já acabou. Então diga a mensagem pro povo brasileiro. Eu acho que o cinema deveria ser de graça para o povo. Esse cinema estrangeiro quer penetração cultural, é o domínio ideológico. O governo encara o cinema com desconfiança. Enquanto isso, o Brasil entrando... E ditadura. O problema de cinema hoje no Brasil é o seguinte, que a crise no cinema, a crise na cultura, a crise na televisão, é a crise na... Democracia. Então diga a palavra final. Sim, minha palavra final é o seguinte. Você acha que o Brasil tem os autores cinematográficos devia se meter em política? Isso foi aquilo que eu te falei, eu não entendo nada desse negócio de política, negócio de... Entendeu, ditadura? Esse negócio eu tô por fora completamente, não entendo nada, não entendo patavina disso. De forma que nesse momento estou passando o poder ao povo.